Hoje eu quero perguntar para você o quão próspera é a sua alma? Eita, que prosperidade, a gente pensa em dinheiro no bolso, né? Pois Mas é é. sobre isso que a gente vai falar, sobre outros tipos de prosperidade na sua vida. Bom, eu sou o Bruno. Eu sou a Tati, esposa do Bruno, e nós somos o casal do Mentalidade Cristã. E a conversa de hoje, ela é muito importante para as nossas vidas. Bom, e você que quiser acompanhar na sua Bíblia, na verdade a conversa de hoje ela começa em 3 João, né? 3 João tem um capítulo só, se você não sabe, então é o versículo 2. Eu vou até ler como é um só, eu vou ler aqui para você. E é João falando para Gaio, e ele diz o seguinte: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. E é legal isso, porque ele está fazendo uma condicional, né? Ele está falando algo ali para Gaio que vem numa condicional, que você seja próspero, que você tenha saúde, como é próspera a tua alma. E quando a gente foi ler essa passagem, a primeira coisa que Tati perguntou, eu adoro as perguntas que a Tati me faz. Quem é Gaio? Quem é Gaio? Tati falou. E o que acontece é o seguinte, na Bíblia você vai ver falando Gaio em umas 3 ou 4 ocasiões, e assim, Gaio sendo uma das pessoas que acompanhava Paulo, depois que recebia Paulo em um determinado outro lugar, e na verdade quando a gente vê ali em 3 João, a gente não sabe exatamente qual deles é, mas que é um dos Gaios que foi citado Que é um anteriormente, que é um amigo, uma das pessoas que os acompanhavam, né? Nessa passagem toda deles, né? Nas pregações, nas coisas todas que eles iam Muita fazer. coisa que você falou disso até, eu gosto das suas perguntas, mas eu tive que quebrar muito isso em mim, porque eu era tão orgulhosa, tão soberba, que eu não podia ter dúvida. E nem nas coisas da Bíblia, porque aí eu lia e eu tinha que realmente entender. E aí eu comecei a ver que isso é tão bobo, porque te tira uma oportunidade de aprendizado tão grande, que uma oportunidade de troca, e você se vê como humilde. Eu tenho um amigo que fala assim, não existem perguntas burras, burras são aqueles que não perguntam. Burros são aqueles que não perguntam. Então, se você está no meu lugar aí, às vezes você falou, tem alguma dúvida, pergunta, sabe? Deixa seu comentário aqui, fala, não entendi tal parte, ou explica melhor tal palavra, a gente grava um vídeo para você só sobre isso, sabe? Porque isso que é a vantagem de ter aqui o meu marido que é pastor e que já é cristão, evangélico desde os 13 anos, e eu que me converti há pouco tempo. Então, são 2 momentos diferentes, que estão em Cristo, que têm a salvação da mesma forma, mas que têm dúvidas diferentes, anseios diferentes. Então, se você, independentemente do momento que você está, se você tiver dúvida, me pergunta, tá? É tranquilo. Eu não sei dizer quem é que está mais firme nos caminhos do Senhor. Se sou eu que estou lá já há quase 30 anos, quase entregando a minha idade, há quase 30 anos, ou se é a Tati que está 1 ano e pouco e tal. Mas o fato é que se ela se sentia, às vezes, mais burra, né, e tal, alguma coisa por perguntar alguma coisa sobre a Bíblia, burro me sentia eu quando eu não sabia a resposta. Há quase 30 anos nos caminhos de Deus, sem saber responder determinadas coisas. Tem várias, viu? Oxa, pego ele. Um monte que ela me pergunta, eu falo, amor, não sei não, vou pesquisar junto com você. Tá? Então é ótimo isso também. Mas ali, como o João está falando de prosperidade da alma, né, e quero que você saiba que não é a gente que escolhe o que a gente vai falar não, tá? A gente ora e pede a Deus para mostrar pra gente, e aí a gente vai falar sobre aquilo. Falei, cara, a gente vai falar sobre prosperidade, né? E logo eu falo pra gente não ficar falando de prosperidade direto, porque tem um monte de igreja que só fala de prosperidade, né? Mas também tem prosperidade pra gente na Bíblia, né? Também tem prosperidade para os servos de Deus. E tem uma passagem que eu acho bacana, eu vou ler também porque é curtinha, que é em Mateus capítulo 7, versículos 8 a 11, que diz assim: porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. E é legal isso a gente entender, porque eu e a Tati, a gente fala muito aqui de você entender que você é filho, né? Que você tem herança, que é o nosso papai, na verdade, assim, né? Não é o Senhor que está lá longe, é nosso pai. E se você que é pai e mãe, talvez está me assistindo aí, ou se você não é pai e mãe, você é filho de alguém, você sabe como é que é essa relação de pai com filho, tá? Você sabe que os pais realmente fazem tudo que podem pelos filhos, né? E o que a palavra está dizendo ali é que se nós que somos maus fazemos isso pelos nossos filhos, imagina nosso Deus, que é o puro amor, que é a pura misericórdia, que é o puro cuidado,
que é pai de todos nós, imagina o que ele não faz por cada um de nós, sabe? E eu quero só te lembrar que o que ele fez de maior de todos foi não poupar o próprio filho dele para que nós pudéssemos ser salvos. E isso é legal da gente lembrar, porque se Deus foi capaz de dar Jesus por nós, quanto mais coisas que nós precisamos, às vezes, no nosso dia a dia, com relação à nossa saúde, nossas finanças, com relação aos nossos filhos, nosso casamento, com relação à nossa caminhada com Ele. Ele nos escuta muito, sabe? Porque Ele é um Deus muito maravilhoso na nossa vida. A gente tem sempre que lembrar disso também, né? Porque se nós somos tão pecadores e ainda conseguimos ser misericordiosos, né? Porque a gente consegue ser misericordioso com o nosso filho, com às vezes algum irmão da igreja que está passando por necessidade, ou mesmo alguém que você vê na rua, enfim, te pedindo alguma coisa. Se você consegue ter esse tipo de misericórdia, imagina Deus, né? Que é o puro amor, a pura misericórdia. E às vezes a gente se esquece um pouquinho disso, né? A gente acha que, não, Deus não vai me prosperar, ou então, eu não mereço isso, ou eu nem vou pedir isso, porque onde já se viu eu ganhar isso. Né? Agora, eu acho sensacional João dizer, eu quero que você seja próspero o quanto é próspera a sua alma. Porque, na verdade, se você for pensar, isso é um limitador da prosperidade de Gaio, tá? Ele só pode ser próspero se a alma dele for próspera. Uhum. E isso é essencial. Sabe? É essencial que você tem que procurar primeiro que a sua alma seja próspera. E prosperar, a gente vai falar um pouco sobre prosperar a alma, o que é prosperar a sua alma. E eu quero que você aprenda sobre isso, que você entenda essa questão. Porque talvez você não possa ser próspero em alguma determinada área da sua vida, porque sua alma não é próspera. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que se às vezes você prosperasse sem a sua alma ser próspera também, isso podia ser uma maldição na sua vida. E podia perder a salvação. Imagina, porque muita gente fala assim, podia ganhar na loteria, né? Podia amanhã acordar milionário. Será que... Essa é a pergunta que a gente sempre tem que fazer. Será que se amanhã eu me acordar milionário, ganhar na loteria, será que eu vou ficar ainda firme nos caminhos de Deus? Será que se acontecer alguma coisa do tipo na minha vida assim, isso não vai me atrapalhar de uma certa forma nos planos de Deus na minha vida? Porque aí é você pensar numa coisa tão pequena e tão menor perto da vida eterna e da salvação. Se você pensar que você quer ser próspero nesse mundo, que você quer ter todas as coisas, todos os bens, ter seu carro, ter vários carros, várias casas, e riquezas e tal, e acumular coisas nesse mundo... O que talvez isso, eu não estou falando que isso é uma condicional para que você perca a salvação, nada disso, mas será que se tudo fosse do jeito que você sempre quis com relação às suas finanças, será que o mesmo caminho para a salvação teria sido trilhado? Ou será que teriam acontecido coisas diferentes? Eu sempre fico pensando nisso, sabe? Se Deus não deu ainda, é porque não está na hora de dar. E Deus tem alguns exemplos, né? Na Bíblia a gente vê, por exemplo, o caso de Uzias. Uzias foi muito abençoado, diz que ele foi próspero, que o Senhor abençoou muito ele e esteve com ele, né, durante a caminhada dele, mas tem uma passagem que diz que aquilo fez com que o coração dele se exultasse para a derrota dele, que fala assim, havendo-se já fortificado, exultou-se o coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. Está lá em 2 Crônicas 26:16. Crônicas, como eu já disse no outro vídeo, é aquele livro que as pessoas têm um pouquinho de preguiça de ler às vezes. Mas está dizendo isso, está dizendo que foi o que aconteceu. Ele prosperou, Deus esteve ao lado dele, e aí em determinado momento o coração dele se exultou por causa disso, e isso foi para a própria ruína dele. Então, isso pode acontecer na vida de qualquer um, sabe? O que aconteceu ali? Aquela prosperidade circunstancial não foi acompanhada da prosperidade completa da alma, que é o que João estava dizendo para Gaio, sabe? E às vezes, o que pode fazer com que uma pessoa caia é fama, prestígio, né? Às vezes determinadas conquistas, dinheiro, enfim. E às vezes prosperidade até em outras áreas também. Né? Prosperidade na saúde. Nos negócios. E é impressionante como isso pode ser, né? Não só com questão financeira, mas de cargo, né? De negócio de cargo, da importância. E aí você começa que se acha e sai dos caminhos de Deus, aí você perde tanto mais, né? E quando a gente pensa Deus como pai, e eu gosto muito quando a gente traz para comparação de nós como pais também, né?
Se você não tem filho, você consegue imaginar isso. Tem coisas que os nossos filhos pedem pra gente que a gente não dá. Porque a gente sabe que não vai ser bom para eles. Que a gente sabe que não é aquilo que naquele momento não é bom. Que aquilo que naquele momento não vai fazer bem para ele. E a gente não dá. E aí os filhos às vezes ficam, como assim? Eu não posso ganhar isso e tal. E a gente, na nossa sabedoria, que, né, limitada a nós, não dá. Então, Deus também é o nosso Pai. Tem coisas que não chegou a hora ainda de acontecerem, porque se acontecerem antes do tempo, pode ser que você perca algo que é muito maior que a vida eterna. E talvez seja a sua perdição, não é? Então, vou te dar um exemplo, às vezes, de nós como pais, é um exemplo até bobo, mas que serve para você entender. Às vezes você tem um filho pequeno, 7, 8 anos de idade, e ele quer um celular. E aí você sabe que se você der um celular caro para ele, talvez o lugar que ele frequente seja um lugar onde ele corre o risco de ser assaltado, vai passar alguma dificuldade grande, sabe? Você como pai cuida disso, sabe? E Deus como nosso pai também cuida dessas coisas. Às vezes são perigos até externos, não são nem necessariamente ligados à prosperidade da nossa alma. Mas a Bíblia é cheia de exemplos e de passagens de pessoas que se deixaram de alguma forma seduzir pelo dinheiro, pela prosperidade de várias formas e que caíram. E a palavra tem vários momentos falando para a gente tomar cuidado, sabe? Tem tantos momentos falando para a gente tomar cuidado que algumas pessoas chegam a achar que a Bíblia diz para nós não sermos ricos e prósperos, sabe? E essa é até uma discussão interessante que eu particularmente discordo, tá? O que eu sempre percebo é que Deus tem um cuidado muito grande e ele diz que talvez o fato de você ter essas prosperidades possa te afastar dos caminhos dele se você não tomar determinados cuidados. Ele sempre fala para que nós possamos tomar determinados cuidados, sabe? Tem muito exemplo na Bíblia de homens segundo o coração de Deus e homens prósperos, não é? Salomão, enfim. Tem muita prosperidade ligada a Deus também na Bíblia, então é algo que é bem interessante a gente colocar aqui. E uma coisa assim, não é no momento que a gente quer, no momento que Deus define que é o ideal para nós, e é algo que não é isso que vai te tirar dos caminhos de Deus, mas que realmente a gente tem que vigiar, a gente tem que cuidar, né, para que o dinheiro não seja maior do que as outras coisas dentro da gente, né? O que a gente não valorize muito mais o dinheiro do que as outras coisas, se apegue muito mais a isso do que a real prosperidade, que é a prosperidade da alma. E a palavra diz que, por exemplo, uma alma próspera não tem ganância, não tem avareza, sabe? Na oração de Agur, por exemplo, depois você pode procurar lá em Provérbios 30, de 7 a 9, que ele pede a Deus que ele não tenha tão pouco que ele, por não ter, por passar fome e tal, ele cometa algum furto, alguma coisa, algo que desagrade ao Senhor, e nem que tenha tanto que ele se sinta, de certa forma, já desprendido disso tudo e que também peque contra o Senhor, né? E em alguns lugares fala, não ajuntei tesouros na terra, e algumas pessoas às vezes acham que é para que você não tenha os tesouros na terra, mas o fato é que se a prosperidade daquela pessoa for servir para afastá-la dos caminhos de Deus, o Senhor não vai fazer isso, sabe? O Senhor não vai permitir que isso aconteça porque Ele está cuidando daquela pessoa. E cada um de nós talvez olhe para si mesmo e pense assim, não, mas não ia acontecer isso comigo. Né? Não, Senhor, pode me dar, porque eu não vou sair dos seus caminhos. Pode abençoar que eu não vou... né? Mas a gente não sabe. A palavra de Deus ainda diz assim, ó, lá em Salmo, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. É interessante isso. Por que eu gosto dessa passagem do Salmo 62? Primeiro, que ele está falando de prosperar a pessoa. Tá? Então, já combate um pouco aquilo que algumas pessoas dizem que a Bíblia está falando para a pessoa não ter prosperidade na terra. Só que também está falando para não colocar o coração nela ali. Então, não ser o Deus daquela pessoa, não tomar o lugar do Senhor, aquela pessoa não colocar o dinheiro à frente, né? Mas, ao mesmo tempo, o Senhor está dizendo que pode ser que ela venha a prosperar. Então, eu quero que você entenda também que você não precisa ter uma mentalidade franciscana, nada contra os franciscanos, mas nós sabemos que eles têm essa coisa do voto de pobreza e que tem essa questão também, muitas religiões têm isso, não só a religião católica, de às vezes se fecharem, né, em conventos, de se fecharem no próprio mundo, se fecharem do mundo, né? E assim como Deus fala que nós estamos no mundo,
e nós devemos, inclusive, tentar mudar o mundo, não o mundo nos mudar, e ele não quer que nós estejamos todos ali nos conventos, nos monges, separados do mundo, porque ele quer que nós transformemos o mundo. Ele também não está falando para você se afastar da prosperidade. Ele está falando para que você use isso de uma maneira correta, que você faça o bem com isso e que o seu coração não esteja ali. E isso é bem diferente da gente se afastar dessas coisas, se afastar do mundo e se afastar de uma vida próspera. Não é isso que Deus está dizendo. E quando ele fala não acumuleis, o meu entendimento é que ele está falando ali de um certo egoísmo, sabe? Sim, eu entendo isso também. Não acumule é que você tem que pensar em que aquela prosperidade para você foi dada por Deus. Então, que você precisa ajudar também as outras pessoas, que você precisa compartilhar aquilo também com os outros, e não só em pensar em acumular para si algo que foi Deus que te deu, foi Deus que te permitiu pelo seu trabalho, foi Deus que te capacitou com a sua inteligência, foi Deus que te capacitou, enfim. Não, eu consegui pelo suor do meu trabalho. Tá, foi Deus que te deu energia para você trabalhar, foi Deus que colocou esse trabalho na sua frente. Então, é algo para a gente pensar, para que a gente pense na prosperidade, que quando a gente começa a pensar na prosperidade como algo que nós também podemos doar, que nós também podemos compartilhar, é impressionante como mais prosperidade ainda vem para a vida. Pensa na sua vida com relação a isso, como se você fosse o leito de um rio. E a água que passa ali é a prosperidade, são os bens, as coisas que vêm passando por você. Está sempre vindo prosperidade e você está sempre mandando para outro lugar, sabe? Nós passamos por uma situação muito bacana um tempo atrás, assim, que Deus prosperou uma coisa que a gente não estava esperando, veio além do que a gente estava esperando, e permitiu que a gente pudesse ajudar algumas pessoas da igreja a irem fazer um retiro. Né? E eu não estou falando isso para dizer que eu sou bom demais e tal. A gente vive falando aqui que além de a gente não saber de nada, a gente tem um monte de defeito, tá? Mas foi uma coisa muito bacana, porque o Senhor nos usou para ajudar aquelas pessoas. Então, Ele nos abençoou a mais do que a gente estava esperando e a gente pôde retribuir aquilo, sabe? E as pessoas da igreja que foram muito abençoadas. Né? Foi uma bênção incrível. E aí, muitas vezes você pensa, já que veio a mais, deixa eu guardar, né? Já que veio a mais, vamos guardar para que não passe necessidade e tal. E muitas vezes você pode estar ouvindo, para eles é fácil falar. Olha lá a roupa deles, a cadeira, olha o vídeo que eles estão gravando. E sabe, a gente passou por já muitas dificuldades financeiras na nossa vida também. A gente passou também por períodos difíceis. A gente estava conversando hoje no almoço, né? Como que nossa infância, muitas vezes eu via minha família levando cesta básica para minha mãe, para o meu pai. E quanto nós também passamos, muitas vezes, depois de adultos, depois de termos filhos, né? Então, a gente não está falando isso agora que para nós pode ser que esteja uma situação um pouco mais estável, né? É realmente algo para você levar para a sua vida nos piores momentos. Naquele momento em que é difícil, que você está passando por necessidade. E aí é muita questão de confiar, sabe? Porque mesmo nos momentos de mais necessidade, Deus nunca deixou faltar o pão na nossa mesa. E muitas vezes o que a Gu fala na oração dele, Senhor, é que eu não passe necessidade, que não me falte o pão. Não é? E eu particularmente, tá? Muito uma visão particular minha, assim, eu nunca vi um servo de Deus, um cristão, faltar pão na casa dele. Muitas vezes parece que vai faltar e alguém faz uma doação. E o Senhor manda alguém, faz alguma coisa, chega lá na casa dele, chega lá na mesa dele. Eu estava falando para a Tati um dia que uma vez, sei lá, deve ter uns 15 anos isso, eu levei um dos maiores puxões de orelha que Deus já me deu até hoje por causa de uma questão dessa. Eu queria muito uma determinada bênção profissional e não saía, e eu me chateei muito, sabe? Me chateei e joguei essa chateação para o Senhor, sabe? Eu fui e falei para ele, expressei para o Senhor quando eu estava chateado com aquilo. De certa forma eu murmurei. E eu estava em oração com uma pastora que orava muito por mim e o Senhor começou a usá-la e começou a me dar cada puxão de orelha. E ele falava assim, alguma vez eu já deixei faltar alguma coisa na sua vida? Alguma vez já te faltou o pão? Alguma vez você já passou necessidade? Alguma vez você já ficou sem ter onde morar? Alguma vez... Ele falou tanta coisa, eu me envergonhei tanto do Senhor, tanto, sabe? Porque eu percebi
o tanto que o Senhor abençoava a minha vida. E o Senhor me abençoa tanto que eu costumo dizer que Deus é meu vô, porque Ele me abençoa até mais do que pai, assim, sabe? Porque é uma coisa de louco que Ele faz. E às vezes é bom a gente entender isso também. Inclusive, uma outra coisa, quando a gente fala de ajudar outras pessoas, talvez você olhe e pense assim, eu passo muita dificuldade. Como que eu vou ajudar outras pessoas? E alguém passa mais dificuldade do que você, sabe? Então, prosperidade também é uma questão comparativa. É claro. Sempre tem alguém que está melhor do que você, sempre tem alguém que está pior do que você. Depende se você está olhando para frente ou para trás, sabe? Você pode até olhar para frente para querer caminhar mais para frente, mas olha sempre para trás para ser grato e para poder ajudar quem está para trás, sabe? Isso é muito importante. Então, quando eu falo essa coisa do leito do rio, não importa o tamanho do rio que você é, inclusive, sabe? Mas de alguma forma aquilo está passando por você e está abençoando outra pessoa. E você poder abençoar, você está prosperando a sua alma porque você está fazendo com que você tenha uma alma melhor, uma alma mais caridosa, uma alma que é generosa. E isso agrada muito ao Senhor, né? E a gente passou por uma outra situação, num outro momento, que foi muito pouco tempo isso, né? A gente foi levar nosso filho na escola, estacionamos, porque a gente tinha saído muito cedo, a gente não tinha tomado café da manhã em casa, a gente parou numa padaria para tomar café e a gente chegou, quando a gente estacionou o carro, a gente viu duas mulheres, uma mais velha e uma mais nova, vendendo pano de prato. E ela chegou para oferecer o pano de prato e uma reação muito normal que a gente tem é falar, não, muito obrigada, não, tô sem nada aqui. E a nossa foi igualzinho, foi exatamente isso que a gente fez. A gente fez exatamente isso. Não, tô sem nada aqui, não preciso. E como já estava sentado tomando café, a senhora veio de novo e falou assim, olha, você não pode me ajudar com qualquer coisa? Eu tô com a minha filha lá em casa, ela acabou de ter neném, eu tô aqui vendendo pano de prato porque a gente está passando muita necessidade e eu queria pelo menos ter alguma coisa para dar de comer, né? Aí me tocou mais, né? Eu falei, aí tinha um mercado do lado, eu falei, olha, vai lá, vai fazendo uma cesta básica, eu passo lá no caixa e pago para a senhora, pode fazer, tal, pode colocar coisas lá e tal. Aí ela agradeceu muito, foi, né? E aí, a hora que eu fui pagar para ela no caixa, talvez ela seja uma senhora que esteja lá há muito tempo. Enfim, eu não sei se é verdade ou não. E não interessa. E não interessa, isso é ela que tem que resolver com Deus, exatamente, se a história dela é real ou não. Né? Não interessa. E aí, quando eu estava lá pagando as coisas no caixa, uma outra pessoa que estava mais na frente falou assim para a atendente, né? Não adianta dar o peixe não, tem que ensinar a pescar. E saiu, e eu fiquei chocada. Falei, como é que eu vou... a mulher tá aqui na minha frente, me pedindo algo. Como é que eu vou fazer? O que ela esperava que eu fizesse? Pegasse essa mulher, levasse para minha casa e treinasse ela? Ela já estava trabalhando, ela estava vendendo pano de prato. Eu ia fazer o quê? Dar um treinamento de como vender melhor? Então, é algo que muitas vezes a gente tem que parar para pensar que as pessoas... É lógico que ela tem que aprender a pescar, mas ela muitas vezes não vai conseguir aprender a pescar com fome, sem energia, com o neto passando fome em casa, que você pode ajudar essa pessoa, porque não dou esmola, não faço isso, não faço aquilo. Eu sei que tem limite para isso. Eu sei que você vê que às vezes você vai ajudar aquele cara que vai comprar bebida, mas você tem que ter um bom senso de discernir algumas coisas, né? De discernir quando a pessoa te pede comida, quando a pessoa te pede água, não é? E a gente tem uma reação tão de expulsar essas pessoas que não vai de acordo com o que Jesus nos fala. E assim, Deus quer que a sua alma seja próspera, vencendo egoísmo, sendo mais generoso, e Deus também quer que a sua alma seja próspera, você vencendo orgulho, sabe? Orgulho também é uma coisa muito ruim no coração das pessoas, sabe? A gente tem várias histórias na Bíblia também que falam sobre orgulho. Uma delas é de Nabucodonosor, que se achou tanto e falou que ele tinha feito tudo aquilo, que Deus botou ele lá de 4 comendo capim durante vários anos, até que levantou ele de volta, sabe? Para poder trabalhar o orgulho dele. E não é fácil trabalhar o orgulho, tá? Eu passei por umas dificuldades financeiras, assim, e eu me lembro quando a gente ficou junto, né? Que a gente estava passando, a Tati passando por um momento de prosperidade e eu passando por um momento de dificuldade, e eu tinha muita dificuldade de aceitar que ela me ajudasse em determinadas coisas. E aquilo para mim, assim, feria mortalmente. Quanto mais ela queria me ajudar, mais me feria. E aquilo era orgulho. Até que um dia eu percebi que o Senhor estava trabalhando isso em mim, sabe? Que Ele queria que eu deixasse de ser tão orgulhoso para que Ele pudesse começar a me prosperar novamente, né?
E às vezes a gente deixa isso acontecer, sabe? Porque você quer ser autossuficiente, você quer ser a pessoa que consegue fazer tudo, você quer ser a pessoa que consegue ser próspera, consegue... A gente acha que a gente é demais, e a gente quer ser demais, né? Não, e é muito incrível essa história do Nabucodonosor, acontece o tempo inteiro. Eu não sei se já aconteceu com você, mas você tá se achando, na hora que você tá se achando, você se tem certeza, né? Você não se acha mais, você se tem certeza, Deus vai lá e parece que dá um tipo, pum! Volta pro joelho. Quem faz sou eu. Eu já passei várias vezes por esse tipo de situação, né? A hora que você tá dominando ali e tal, não sei o que lá, e Deus vai lá e te mostra alguma coisa, ou acontece alguma coisa na sua vida. Menos, Tatiana, Que te bota no lugar de novo. Glória a Deus que isso acontece, né? Glória a Deus que Deus faz isso com a gente. Eu acho que vigia aquele que estiver em pé para que não caia. Exatamente. Desse jeito, Diego. Ainda bem que Deus ama a gente a ponto de fazer essas coisas, porque se não amasse, deixava a gente de qualquer jeito. Vixe, Maria. Ia ficar aí orgulhosa, acumulando coisas, e ia perder a salvação. Provérbios 16, 18 diz assim, ó, a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. E um monte de gente conhece essa passagem, tá? Só que as pessoas esquecem. Elas esquecem que a gente precisa ser bom, que a gente precisa prosperar a alma e ser humilde, ter o coração mais entregue a Deus, sabe? Porque tem uma passagem que também muita gente conhece, mas que eu acho que pouca gente aplica. Porque uma coisa é conhecer, Satanás também conhece a Bíblia, de ponta a ponta, tá? Então, uma coisa é conhecer, outra coisa é aplicar, que é o seguinte, ó, lá em Mateus 6,33, diz assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo ali, inclusive, é interessante isso, porque mais uma vez ele fala de prosperidade. Ele está dizendo que você vai ser próspero, que você vai ter o que comer, que você vai ter onde morar, que você vai ter... que Deus vai cuidar de você. Mas o que ele está falando é, não ponha o seu coração nisso. E vamos combinar que é até burrice, assim. Existe um manual de como você viver bem, feliz, ser abençoado por Deus, né, as coisas acontecerem na sua vida, que é a Bíblia. Aí você vai lá e lê o manual, que é o manual do usuário. E aí você não aplica ele. Sabe? Assim, a gente é muito burro mesmo. E às vezes a gente olha e fala assim, não, isso se aplica em determinada situação. Não é nesse caso, não. Aplica para o fulano, não para mim, sabe? E coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. Deus quer que você seja próspero tanto quanto é próspera a tua alma. Então, se você passa por uma dificuldade muito grande, e tudo bem, mais uma vez eu vou falar isso, eu já falei num outro vídeo. Às vezes você tem que passar algum problema de guerra espiritual, de batalha espiritual. A gente ainda vai falar sobre isso em outros vídeos, tá? Mas talvez seja alguma coisa dentro de você. Então pense assim, onde é que eu posso melhorar minha alma? O que é que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? E quando o Senhor me abençoa, eu represo isso. Quando o Senhor me abençoa, eu acho que eu é que sou bom demais e eu que consegui isso tudo. Eu acho que eu sou melhor do que quem não tem. Porque tem muita gente que acha que que o ter é ser. Né? Então, você ter a mais é você ser mais do que alguém, sendo que Jesus disse que aquele que é o servo é que seria exaltado e os últimos seriam os primeiros. Né? E é muito importante vigiar. Muito importante vigiar, porque quando a gente está numa dificuldade, a gente pede, Deus abençoa, e a coisa mais fácil de acontecer na vida é você falar, eu consegui. Olha, eu consegui, olha como eu sei falar em público, olha como eu sou esforçado, olha como eu sou esforçado, olha como eu sou inteligente, eu estudei para aquela prova e passei, olha como eu sou inteligente, né? A gente pede, na hora que a coisa acontece a gente não dá os créditos, né? E aí, o meu entendimento, meu pobre entendimento, porque a gente não sabe nada, né? Mas assim, meu pobre entendimento é que Deus vai tratando. Você vai, foi você? Então me dá. E aí vai jogando, você vai lá. Até a hora que você falar, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque foi o Senhor que conseguiu. Obrigado foi o Senhor que me capacitou. Foi através do Senhor que aconteceu essa bênção na minha vida. E como foi, você é um canal, né? Nós somos canal de bênção, nós somos esse canal. E tem algumas coisas que atrapalham a gente, assim. Uma coisa que já me atrapalhou demais, e como me atrapalhou, talvez possa ser o seu caso, que é o ego. Às vezes a gente tem um ego muito grande. E eu tive que trabalhar isso dentro de mim, né? E eu percebi que determinadas coisas que eu queria na minha vida, elas satisfaziam o meu ego. Elas não satisfaziam o Senhor,
elas não satisfaziam as pessoas ao meu redor e elas não satisfaziam nem as minhas necessidades, elas satisfaziam o meu ego. E isso não é bom também, não é o que Deus quer de cada um de nós. Eu precisei aprender isso. É tipo ficar se gabando, né? Você não precisaria, às vezes, falar aquilo que você conquistou. Às vezes Jesus tem uma passagem na Bíblia, vai e não conte a ninguém. Né? E aí muitas vezes você quer falar porque é o seu ego que vai ser alimentado e não precisaria, você não precisaria falar daquela prosperidade, você não precisaria falar daquilo que você conquistou, mas assim, o ego é tão grande que, se possível, eu quero fazer uma palestra sobre isso. Gente, eu não tô falando de vocês, não, tô falando de mim. Tô falando de mim. Muitas vezes eu já passei por isso. Deus me dá uma bênção grande. Eu falo, nossa, eu vou contar para todo mundo, vou fazer uma palestra ensinando as pessoas a fazerem isso e tal, não sei o quê. E na verdade, depois eu volto e falo, não preciso. Eu conquistei, Jesus me deu, e agora eu vou abençoar a vida de outras pessoas de outras formas. Não é? E essa coisa da palestra, só complementando, eu estava pensando um dia sobre isso. Aconteceu uma série de coisas na minha vida profissional e tal, e aí eu me imaginei palestrando sobre aquilo. E aí depois eu pensei, mas se eu fosse palestrar a verdade, ninguém ia querer ouvir. Porque eu ia chegar no palco e falar assim, olha, Deus me deu isso. Porque eu não sabia como conseguir, eu sozinho não ia dar conta, e Deus me deu. E o resto tá tudo bem, ia demorar uns 20 segundos. E as pessoas não iam querer ouvir. Exatamente. E tem um louvor que eu procurei quando a gente começou a falar desse assunto da prosperidade da alma. E eu coloquei, né, joguei no Google e falei, vamos ver o que vem de louvor sobre a prosperidade. Eu gosto muito de fazer isso. E a gente não é muito ligado a artistas. Eu, de verdade, é muito engraçado isso. E não que a gente não os valorize. Não que a gente não valorize, mas muitas vezes eu não sei o nome do artista. Eu também não. Às vezes é uma banda famosa gospel que eu nunca ouvi falar, mas às vezes eu conheço a música, às vezes não, enfim. E por isso que eu vou procurar mesmo, porque eu vou procurar para entender quais louvores que já foram feitos, o que Deus já falou sobre isso. E teve um que caiu assim como uma luva que fala muito disso. Ele fala que a prosperidade não está nos bens que tu possas me dar, mas a prosperidade é te buscar. A prosperidade está em te buscar. Então é muito bonito isso. A gente vai tocar um pedacinho aqui para você. Eu não sei se você conhece. É do Ministério Água. Verdade seja dita, a gente não, né? A Tati, eu só fico aqui fazendo assim e achando lindo minha mulher tocando. Mentira, você sugere louvores também. No outro vídeo foi você que sugeriu. Tive que me virar para conseguir tirar aquilo no violão. Mas sai. Vamos lá. Os dias em que Uzias buscou ao Senhor, Deus o engrandeceu e o fez prosperar. No centro da tua vontade eu quero estar. Entendi que a prosperidade não está nos bens, mas em te buscar. Eu prefiro a tua presença mais do que os bens que tu possas me dar. Eu coloco em teu coração um desejo sincero de te buscar. Eu prefiro a tua presença mais do que os bens que tu possas me dar. Eu coloco em teu coração um desejo sincero de te buscar. A prosperidade está em te buscar. Darei o meu melhor e irei te honrar. As obras das minhas mãos sei que vai abençoar, pois eu confio em ti, Senhor. Se for obediente, se for sempre fiel, tu derramarás muito mais sobre mim. Em tua fidelidade me regozijarei, pois eu confio em ti, Senhor. Tu és o Deus que me sustenta. Repete aí. Tu
Tu és o Deus que me sustenta. Tu és o Deus que me sustenta. Eu confio em Ti, Senhor. Mais uma vez. Tu és o Deus que me sustenta. Tu és o Deus que me sustenta. Tu és o Deus que me sustenta. Eu confio em Ti, Senhor. E é incrível quando você declara isso, que eu prefiro a Tua presença mais do que os bens que Tu possas me dar. Declare isso mesmo, declare isso na sua vida e Ele te sustenta, Ele vai te sustentar, Ele vai te dar o pão, né? Porque você confia nele. E de verdade, eu desejo que a sua alma seja tão próspera quanto você. Que você seja próspero mesmo tanto da tua alma, sabe? Para que Deus possa colocar isso dentro do teu coração. Né? E como a gente sempre pede, eu queria que você pudesse comentar, conversar conosco aqui, sabe? Esse é um material que a gente faz, um projeto do coração de Deus para o nosso, e que a gente espalha em várias mídias diferentes. Então, não sei se você está ouvindo, se você está assistindo, mas enfim, dependendo de onde você estiver, você pode comentar, você pode compartilhar, você pode mandar para outras pessoas. Eu queria te pedir para fazer isso e que você nos ajude a conversar sobre outros temas, complementa, traz alguma passagem que você acha interessante sobre isso, fala um pouco da sua história, o que aconteceu, que às vezes represente um pouco sobre isso também, né? E inclusive passa para outras pessoas, toca no coração de outras pessoas, seja um instrumento de Deus no agir na vida dessa pessoa, tá? E eu quero fazer uma oração com você, para a gente poder encerrar. Fecha seus olhos para a gente poder orar, tá bom? Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, eu quero agradecer por esse assunto de hoje, por essa conversa, pelo que o Senhor trouxe aqui para nós, por esse louvor. E eu quero te agradecer por essa pessoa que está do outro lado também, Pai, nos assistindo ou nos ouvindo. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa prosperar a alma dessa pessoa, que o Senhor possa mostrar para ela tudo aquilo que ela precisa mudar, que o Senhor possa fazê-la vencer o ego, o egoísmo, o orgulho, ganância, avareza, enfim, o Senhor conhece o coração de cada um de nós e talvez cada um de nós tenha um pouco disso em quantidades diferentes e eu te peço que o Senhor nos ajude. Jesus amado, nossa vida é sua, então toma todo o nosso ser, derrama o seu sangue de poder, nos limpa, nos purifica e nossa mente é cativa a Ti, nós entregamos nossa alma a Ti, nossas emoções, nosso coração, nosso corpo, nós entregamos completamente a Ti e pedimos que o Senhor tome conta e que o Senhor nos mostre como é que nós devemos agir, que o Espírito Santo de Deus possa transformar a vida de cada um de nós, mostrar qual é o caminho e nos preparar, inclusive, para as bênçãos financeiras até, as bênçãos que Deus tem para a vida de cada um de nós, as bênçãos na saúde, as bênçãos no casamento, as bênçãos profissionais. Eu sei que o Senhor tem algum tipo de prosperidade para cada um de nós e que o Senhor possa trabalhar dentro de nós para que nós possamos recebê-las, Pai, e que nenhuma dessas prosperidades possam nos levar à queda ou afastamento de Ti. Pelo contrário, que nós possamos ser abençoados e abençoar outras pessoas por meio disso também. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa nossa conversa aqui foi sobre prosperidade, mas aqui no canal Mentalidade Cristã a gente traz conversas sobre todos os assuntos. Na verdade, nós trazemos não. Deus traz por meio de nós. Espero que você tenha gostado. Compartilha, curte. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, fica com Deus. Até a próxima.